Olá, meus amigos, Danilo Brito aqui. Hoje nós vamos falar de 3 tipos de improvisos, hein? Olha só, o péssimo, o bom e o excelente. E este vídeo aqui é para você que está começando a tocar e você nem toca ciranda cirandinha, nem parabéns para você, nem nada disso, já quer aprender a improvisar. Ou que você já improvisa também, mas tem algumas dúvidas, mas também é para você este vídeo que é apenas espectador, ouvinte, amante da música feita de alma e coração. E você saberá por que é que tem muita coisa que você ouve e fala, viu, isso aí não está soando bem, não está legal, não. Eu vou lhe dizer por quê. Improviso péssimo, eu disse péssimo. Eu não quis dizer péssimo, eu não quis dizer isso. Vamos chamar de improviso ruim. Ruim, porcaria, certo? É aquele improviso que é sem pé, sem cabeça, tudo bagunçado, as notas fora do tempo, mal tocadas, né? Eu digo mal tocadas tecnicamente. Danilo, é possível improvisar sem ter harmonia na cabeça? Você fica limitado. Não tem como você colher toda essa gama de informações apenas pela percepção. Você precisa ter na cabeça a harmonia, você precisa saber quais notas você pode tocar dentro daquela harmonia. O instrumento que está te acompanhando, seja piano, violão, seja qualquer coisa, né, ele está acompanhando você na sua improvisação. Você tem que adequar o que você está fazendo sobre a harmonia. Quando você não tem a harmonia na cabeça, quando você não tem noção, não tem conhecimento da escala do instrumento, quais notas você pode tocar dentro daquela harmonia, aí o negócio fica bastante caótico, viu? Você começa a tocar coisa a toda sorte. Olha, improviso ruim é aquele que você não conhece a harmonia, toca as notas todas erradas fora da harmonia, você toca fora de tempo e às vezes sem destreza. Você vai tocar o improviso, às vezes a nota pode até estar certa dentro da harmonia, mas você tecnicamente não é capaz de atender aquele compromisso de tocar as notas limpinhas. Ou seja, você vai tentar fazer uma frase e aquilo sai tudo embolado, as notas não saem, sai tudo mastigado, tudo danado. Juntando tudo isso aí é bagunça tudo. Olha, fora da harmonia, fora do tempo e fora da limpeza sonora. Isso é o que eu considero péssimo. E principalmente se não tiver inspiração. Porque você vai ver no decorrer desse vídeo que uma coisa puxa a outra e às vezes depende da outra, né? O improviso bom. O improviso bom é daquele músico estudioso, caprichoso, que conhece a harmonia, conhece a escala do instrumento, sabe o que pode tocar, aonde pode tocar, onde pode ser tocado aquilo, tem boa técnica, toca limpinho, conhece os fraseados, fica estudando aquelas escalas, aquelas coisas todas, mas ele não transmite nada. E isso é um problema, isso é a coisa mais comum. Isso não é só de hoje, não, isso já vem de muito tempo. O músico estuda tanto, mas ele acaba sendo dominado por um certo egoísmo. Ele acaba tocando um improviso para se autossatisfazer, né? Para provar para si mesmo que ele tem uma capacidade inventiva, que ele pode improvisar por mais de uma hora, sem repetir uma frase sequer, né? Isso acaba virando como se fosse um jogo de videogame na cabeça dele. Ele não está preocupado em transmitir emoção, que é o papel principal da arte, o papel da música verdadeira, né? O bom músico, né, tecnicamente está bom, mas ele não satisfaz o nosso coração, a nossa alma. Sobre tocar direitinho, tocar bonito, bem embasado, eu lhe digo que estaremos lançando um curso muito em breve. Só que é o seguinte, eu não estou fazendo marketing aqui nem nada, as vagas são limitadas. E eu explico por quê. Porque eu preciso conciliar a minha agenda, né, com esse curso, porque eu quero acompanhar de perto o desenvolvimento dos alunos, eu quero saber como é que isso vai acontecer, como é que eles estão tocando e tal. Por isso não pode ter muita gente, então as vagas são limitadas. Curso de bandolim de música brasileira. Olha uma beleza, está bem caprichado, viu? O link está aqui na descrição para que você tenha as informações em primeira mão. Corre, ligeiro. Bom, agora falando sobre o improviso artístico. Este sim é o que vale a pena
Este é o que me emociona, né? Este é do músico, que ele precisa do intelecto, né? Ele precisa do estudo, da base toda do improviso bom, ou seja, ele precisa ter toda a capacidade do bom improvisador, né? Só que ele vai num nível além, né? Esse nível é aquele capaz de transmitir emoção e capaz de transformar tudo numa beleza que te faz emocionar, né? É aquele que demonstra a centelha divina. Há muitas pessoas que acreditam que a música não está somente no intelecto, não está numa coisa terrena e que parte para outras esferas. Tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Às vezes um músico pega um instrumento, empunha o instrumento. Quando ele vai tocar a primeira nota, você sente a musicalidade dele no ar, assim, e você se arrepia. Tem gente que cai em prantos, né? E tem gente que toca lindamente, tá tudo certinho, tá tudo correto, tecnicamente, tudo, fica tocando por 3 dias seguidos e não transmite absolutamente nada. Falta no sujeito a polodoxia. Manuel Andrade falava isso, sabe? Luthier, grande músico. Ele falava, esse músico toca bem, mas falta ali a polodoxia. Ô, Manuel, que danado é polodoxia, velho? A polodoxia é aquilo, é o tchan, né? É para explicar o que é inexplicável, né? E eu sou obrigado a concordar com ele que existe isso em arte. Você vai assistir um show, por exemplo, e aí largaram o improviso para o contrabaixista, para o guitarrista, bandolinista, o que quer que seja. E aí ele começa a improvisar. Aquelas coisas difíceis, aquelas frases limpas e bastante rápidas, né? Mas aquilo não transmite nada a você. Você às vezes fica assim. É legal, tá muito bem. Às vezes você está aplaudindo aquele negócio. Geralmente aplaude-se o momento daquele cara. Ele teve aquele momento dele, que ele está tocando, improvisando e tal, e viajando, mas aquilo só está na cabeça dele, né? Aquilo é um amontoado de notas, estando certas ou não, né? Mas são notas colocadas ali, matematicamente podem estar certas, podem estar no tempo, podem estar dentro da harmonia, mas ele não transmite. Agora, o artista verdadeiro, ele evita ao máximo espalhar nota à torta e à direito para tudo quanto é lado. Ele só toca aquelas notas que realmente ele vê significado naquilo. Tem muitos instrumentistas geniais que tocam o mínimo possível. Aquilo é suficiente para te fazer emocionar, para fazer sentido aquilo que ele está tocando. Esse é o artista verdadeiro. Ele sempre está buscando beleza naquilo. Pixinguinha, por exemplo, era um grande improvisador. Quando a gente escuta o Pixinguinha tocar, ele estando improvisando ou não, tocando melodia ou tocando um contraponto, uma improvisação, uma frase que veio na hora, a gente sempre se emociona. Tudo que ele faz é bonito. Esse era o propósito dele, tocar bonito, fazer sentido no que ele, né? Dar vida à música, ao fraseado que ele está fazendo. O Pixinguinha, fazendo os contrapontos para o Benedito Lacerda, que fizeram talvez a dupla mais maravilhosa da história da música brasileira, né? Benedito Lacerda tocando flauta, tocando a melodia, e Pixinguinha tocando saxofone tenor, fazendo contrapontos para o Benedito Lacerda. O que é engraçado e interessante é que o principal ali, o papel principal é do Benedito Lacerda, porque ele está tocando a melodia vem primeiro. É como se fosse o cantor. E o Pixinguinha fazendo aqueles contrapontos sobre aquela melodia, né, uma posição secundária. Mas acontece que as coisas dele eram tão bem feitas, tão lindas, tão sublimes, que você mal consegue prestar atenção na melodia, né? E aquilo tudo criado na hora, sabe? Aquilo vinha aos jorros, assim. Então você escuta diversas gravações da mesma música e sempre com fraseados diferentes, né? Ou seja, aquilo é prova de que ele estava criando na hora, né? E sempre com muito bom gosto, sempre com essa veia artística muito aflorada. Eu gravei um vídeo e deixei aqui no canal para que você possa ver, aqui está o link na descrição, que é Pixinguinha, Bach versus Pixinguinha, né? E eu mostrei algumas coisas do Pixinguinha tocando e tal, coloquei o próprio Pixinguinha tocando, ele participou do nosso canal aqui, é um sujeito muito generoso. Temos que prestigiá-lo, é lógico, né? Mas é o seguinte, Jacó do Bandolim, que era um sujeito mais artístico que Jacó, que tudo que ele fazia era lindo. O homem não fazia nada que não tivesse o propósito de lhe causar emoção.
A energia do homem está impregnada até hoje nas gravações dele, sendo caseiras, gravado numa fita de rolo lá nos anos 1960, ou seja, num disco de vinil. Quando você escuta, você se emociona, né? Seja tocando a melodia, seja improvisando, ou qualquer coisa que ele venha fazer. Há um trecho de uma gravação de Jacó do Bandolim, em 1968, numa roda de choro em Brasília, na casa da pianista e compositora Neuza França. Nem estava com o conjunto dele, estava com o conjunto de Avena de Castro, que tocava cítara, né? E o Jacó toca sua composição muito famosa, Doce de Coco. E ele faz diversas vezes a segunda parte, repete e tal. E uma improvisação mais bonita que a outra, né? Aquilo, ninguém sabe o que é mais bonito ali, se é a própria melodia ou se é o improviso que ele criou na hora, né? E aquilo ali é um deleite para a nossa alma. Que, olha, é uma beleza, né? Tem uma hora lá que ele pede, ele pede para repetir a segunda parte e aí ele começa a improvisar. O improviso que tecnicamente é maravilhoso, tecnicamente é perfeito, né? De um bom gosto extraordinário, e ali tem o dedo do verdadeiro artista. Inscreva-se neste canal aqui dos amantes da música feita de alma e coração, né? E não se esqueça sobre o curso, mande um e-mail lá para que você tenha as novidades em primeira mão, tá bem? E lembrando que o like é para cima, hein? E até o próximo. Um grande e forte abraço.